A paz do Senhor, estou entrando em mais uma madrugada, a live O Grande Clamor da Madrugada e a poderosa campanha contra ti não valerá encantamento nem adivinhações. Primeiro iremos meditar na palavra de Deus, que está em 1 Samuel, capítulo 7. Então os homens, vamos meditar desde o versículo 1 do capítulo 7, é 1 Samuel, capítulo 7, versículo 1. Então os homens de Quiriate Jearim vieram para levar a arca do Senhor. Eles a levaram para a casa de Abinadab, na colina, e consagraram seu filho Eleazar para guardar a arca do Senhor. A arca permaneceu em Quiriate Jearim muito tempo. Foram 20 anos, e todo o povo de Israel buscava o Senhor com súplicas. E Samuel disse a toda a nação de Israel: se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração, livrem-se então dos deuses estrangeiros e dos postes sagrados, consagrem-se ao Senhor e prestem culto somente a Ele, e Ele os libertará das mãos dos filisteus. Assim os israelitas se livraram dos Baalins e dos postes sagrados e começaram a prestar culto somente ao Senhor. E Samuel prosseguiu: reúnam todo Israel em Mispá, e eu intercederei ao Senhor a favor de vocês. Quando eles se reuniram em Mispá, tiraram água e a derramaram perante o Senhor. Naquele dia jejuaram e disseram ali: temos pecado contra o Senhor. E foi em Mispa que Samuel liderou os israelitas como juiz. Quando os filisteus souberam que os israelitas estavam reunidos em Mispá, os governantes dos filisteus saíram para atacá-los. Quando os israelitas souberam disso, ficaram com medo dos filisteus. Esses versículos da palavra de Deus falam acerca do povo de Israel, o povo que sabia que eles teriam que enfrentar seu maior inimigo, que eram os filisteus. E eles estavam sem direção. Até então estavam sem direção porque esse mesmo povo, mesmo conhecendo a Deus, as maravilhas de Deus, viraram as costas para Deus, preferindo o pecado. Esse povo, eles haviam se afastado de Deus, por isso estavam sem direção, não tinha quem os orientasse. Eles estavam distanciados do Senhor, não consultavam mais a Deus antes de tomarem decisões, não consultavam mais a Deus, pedindo a Deus que lhes desse direção, não esperavam da parte de Deus que Deus falasse com eles, já estavam adorando a Baal, a Astarote, a outros deuses e não ao Senhor. E a palavra de Deus diz que as consequências vieram por causa do pecado cometido pelo povo. As consequências que eles sofreram. A palavra de Deus, também no livro de 1 Samuel, relata acerca das batalhas que eles tiveram que enfrentar. A palavra de Deus fala acerca das batalhas contra o exército
filisteu. Diz a palavra de Deus que na primeira batalha em Ebenezer, o exército de Israel foi derrotado, foi vencido, e os filisteus entraram, destruindo tudo que ainda restava do povo de Israel, tomando posse do que pertencia ao povo de Israel. Na primeira batalha, naquela primeira peleja contra os filisteus, os israelitas, os homens do exército de Israel que caíram, que foram vencidos, que foram derrotados, diz a palavra de Deus que foram 4.000 homens do exército de Israel que caíram naquela batalha. E quando os anciãos se reuniram, eles disseram que eles só haviam perdido para os filisteus a batalha, só haviam sido derrotados porque a arca da aliança não estava com eles no campo de batalha. Mas eles não entenderam que, na verdade, o que estava faltando era que o povo se reconciliasse com Deus. As atitudes do povo não estavam agradando ao Senhor, começando-se pelos sacerdotes, líderes do povo, o sacerdote Eli e também juiz do povo, que não estava agradando a Deus em suas atitudes, porque mesmo sabendo que seus filhos Ofni e Finéias estavam cometendo erros, cometendo faltas que não estavam agradando a Deus em suas atitudes, o sacerdote Eli, ele sabia, ele estava ciente das atitudes erradas, do procedimento errado dos seus filhos. E a palavra de Deus diz que ele não os repreendeu e nem mesmo os tirou, não os tirou também do templo, não os tirou do tabernáculo, porque eles eram sacerdotes, tinham funções no tabernáculo, e eles teriam que ter sido afastados de suas funções. Mas cabia fazer isso cabia a quem? Ao sacerdote Eli, e que era também juiz do povo. Mas ele não quis afastar seus filhos, porque não queria que o povo soubesse que ele sabia do procedimento errado de seus filhos. Ele não queria, diante do povo, demonstrar ao povo, diante de todos, que ele estava ciente das atitudes erradas dos seus filhos. E ele quis encobrir as atitudes de seus filhos que não estavam agradando a Deus. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor usou profetas, o Senhor usou também, falou também com Samuel, ainda criança, que os filhos do sacerdote Eli, ambos morreriam no mesmo dia. E quando na primeira peleja de Israel contra os filisteus, a palavra de Deus diz que caíram naquela batalha, foram derrotados, e lá está a palavra de Deus, 4.000 homens do exército de Israel. E sendo eles derrotados naquela peleja, os anciãos, de forma errada, eles disseram que eles haviam perdido, volto a dizer, porque a arca da aliança não estava com eles.
E decidiram então que a arca deveria ser levada na segunda batalha. E quem podia levar a arca eram somente os levitas que podiam levar a arca. E os filhos do sacerdote Eli, Ofni e Finéias, que eram levitas, eram sacerdotes, eles foram levando a arca e todos os levitas com eles. E naquela segunda batalha contra os filisteus, a palavra de Deus diz que caíram naquela batalha, naquela peleja. A palavra do Senhor diz que foram 30.000 homens do exército de Israel. Eles foram totalmente vencidos, derrotados pelos filisteus. E a arca do Senhor foi levada e foram mortos Ofni e Finéias. E a palavra do Senhor diz que o povo de Israel, quando recebeu a notícia que a arca tinha sido levada, foi grande o sofrimento do povo. Eles já sabiam dos erros, das falhas cometidas por Ofni e Finéias, o procedimento errado de ambos, e também do sacerdote Eli, os deixando ocupar o cargo como sacerdotes no tabernáculo do Senhor. Mas a arca tinha sido levada. Foi grande a angústia de Israel, do povo que ainda havia restado, ao saber que o exército de Israel, eles tinham perdido a batalha. E mais do que isso, a arca tinha sido levada. E a palavra do Senhor relata que, depois que eles perderam pela segunda vez, mas eles sabiam que ainda teriam que enfrentar os filisteus, que queriam tomar posse do que ainda restava, do que ainda estava nas mãos dos filhos de Israel. E a palavra do Senhor diz que mandaram chamar o profeta Samuel. E quando o profeta Samuel falou com Deus, a ordem de Deus foi para que os homens de Quiriate Jearim, a ordem do Senhor ali em Quiriate Jearim permaneceu a arca da aliança. Mas a ordem de Deus foi para que os homens, aqueles homens do exército de Israel, eles se reuniram em Mispa. E quando o povo estava reunido em Mispa, o Senhor falou através do profeta Samuel para que o povo se voltasse para Deus. Eles estavam longe de Deus. As consequências que estavam sofrendo, perdas, derrotas, os inimigos os subjugando, era porque estavam longe da presença de Deus, estavam no pecado, não buscavam mais ao Senhor, não estavam mais na presença do Senhor. As consequências sofridas pelo povo de Israel foi consequências dos erros que cometeram. O homem, quando, mesmo conhecendo, sabendo acerca das leis de Deus, ele se afasta das leis, se afasta do Senhor, deixa de obedecer às leis de Deus, preferindo o pecado, isso lhe traz duras consequências. É assim que estava o povo de Israel. E foram duras as consequências sofridas por eles por causa de suas faltas, de seus erros, de suas falhas, dos pecados cometidos por eles. E a palavra de Deus diz que o profeta Samuel, ele falou ao povo para que se voltassem para Deus. E ele disse ao povo para que se livrassem
dos deuses estrangeiros e dos postes sagrados que eles estavam adorando, porque estavam adorando a outros deuses e não ao Senhor. E o Senhor ordenou, falando com o profeta Samuel acerca do que ele estava requerendo do povo. E o profeta Samuel falou com o povo para que se voltassem para Deus de todo o coração e livrassem então dos deuses estrangeiros e dos postes sagrados. E ele disse ao povo para que se consagrasse ao Senhor e prestassem um culto somente ao Senhor. E o Senhor então os libertaria das mãos dos filisteus. Assim os israelitas, eles se livraram dos baalins e dos postes sagrados e começaram a prestar culto somente ao Senhor. E Samuel ele prosseguiu: reúnam todo Israel em Mispá, e eu intercederei ao Senhor a favor de vocês. Quando eles se reuniram em Mispá, tiraram água e a derramaram perante o Senhor. A água que derramaram perante o Senhor foi uma forma de honrar ao Senhor. Foi uma forma de oferecer em sacrifício ao Senhor tudo que eles possuíam. Eles não tinham mais nada para oferecer, mas estavam oferecendo o que era muito precioso, porque a água era preciosa para eles, porque eles naquele lugar onde estavam não tinha água. Eles haviam levado com eles um pouco de água, e a água considerada como algo de grande importância, de grande valor no meio do povo. Então a palavra de Deus diz que eles derramaram a água na presença do Senhor como forma de adoração, como forma de glorificação, honra ao Senhor. E o Senhor, ele contemplou o seu povo. O Senhor contemplou, ele sabia da falha que o seu povo havia cometido, mas se voltaram para ele. O Senhor, ele fala sobre aquele que confessa o pecado e o deixa. E os filhos de Israel, eles pediram ao profeta Samuel, sabendo que o exército filisteu se aproximava, eles pediram para que o profeta Samuel orasse em favor deles. E ele apresentou o exército de Israel ao Senhor. Ele pediu ao Senhor o livramento em favor do exército de Israel. E a palavra de Deus diz que também o profeta Samuel pegou um cordeiro ainda não desmamado e o ofereceu inteiro como holocausto ao Senhor. Ele clamou ao Senhor em favor de Israel e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus se aproximaram para combater contra Israel. Naquele dia, porém, o Senhor trovejou com fortíssimo estrondo contra os filisteus e os colocou em pânico. Então foram derrotados por Israel. Os soldados de Israel saíram de Mispá e perseguiram os filisteus até um lugar abaixo de Betcar, matando-os pelo caminho. Então Samuel pegou uma pedra e a ergueu entre Mispá e Sem e deu-lhe o nome de Ebenezer, dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor. Esses versículos da palavra de Deus
fala que houve arrependimento, confissão de pecado e que o povo de Israel, eles haviam reconhecido seu erro, suas falhas. O Senhor Deus, ele se agradou quando o povo de Israel se voltou para Deus de todo o coração, se livraram dos ídolos e se voltaram para Deus, se voltaram para o Senhor, que tem todo o poder. Eles puderam ver a vitória da parte de Deus, porque o Senhor, o próprio Deus, guerreou contra os inimigos do povo de Israel. Guerreou contra e deu vitória, entregou a vitória nas mãos do seu povo. Deus concedeu grande vitória e o profeta Samuel chamou aquele lugar onde estavam, ele chamou aquele lugar, ele disse Ebenezer, que significa até aqui nos ajudou o Senhor. O Senhor havia lhe dado grande livramento. Deus, ele enviou a resposta. Deus agirá nessa situação pela qual você está passando. Só Ele pode agir e entrar com a vitória. Só Ele pode agir e as correntes e cadeias que estão aprisionando as vidas serem libertas. Deus tem todo o poder. Quando Ele agiu, quando Deus, Ele pelejou, Ele deu vitória aos seus povos, fazendo conquistar a terra. Desde Ecrón até Gate, Israel libertou os territórios ao redor delas do poder dos filisteus. E houve também paz entre Israel e os amorreus. O Senhor, por meio dessa palavra, o que Ele quer que nós venhamos entender. Nós precisamos ser guiados por Deus. Em tudo que fizermos, precisamos da direção de Deus. Que o Senhor seja conosco. Nesse texto bíblico estamos meditando, estamos lendo esse texto bíblico para que possamos entender que Deus é Deus que dá vitória. Quando buscamos, quando clamamos, quando estamos na sua presença. O povo de Israel havia pecado, mas se arrependeram. Quando se arrependeram dos pecados e falhas que estavam cometendo, eles tiveram vitória. Eles venceram os filisteus. E o profeta Samuel tomou uma pedra, colocando sobre aquele lugar. Ele disse, até aqui nos ajudou o Senhor. Deus, Ele age quando nós confiamos nele e quando Ele entra na peleja por nós. Deus, Ele age com grande poder. Deus, Ele age com grande poder para dar vitória ao seu povo, para dar vitória àqueles que nele depositam a confiança. Deus, Ele já está agindo. Deus já está trabalhando. Ele está agindo, está trabalhando para dar vitória a você que necessita da vitória. E nesta madrugada entrou nesta live, está acompanhando esta live, meditando na palavra de Deus. Você que está meditando na palavra de Deus, o Senhor
Ele tem promessa de bênção, de vitória. Quando nós nos achegamos a Deus, nos aproximamos dele, Deus, ele age, ele trabalha com grande poder. E Deus, se você crer, irá trabalhar em favor da sua vida. Te dará vitória, o que o Senhor está dizendo na sua palavra. Deus confirmará em nossa vida a vitória. Vamos agora buscar a Deus. É mais um dia, mais uma madrugada da campanha Contra Ti Não Valerá Encantamento, nem adivinhações. O sangue de Jesus tem poder. 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 Pelo poderoso sangue de Cristo, grande Deus Jeová, vai paralisando todos os demônios, hostes malignas, principados, potestade, orianda labassuri canta labaxéria, ori canta sube as nebere manaia, ora bassude canta lamanai. Deus Santo, Deus de poder, manifesta o teu poder, manifesta a tua glória. Orianda labassi canta labagai, roxandaraga subiandas népia, ori canta labalaia. Ó Deus de vitória, Deus de poder, e como a súbia, confirma a vitória, o milagre, a bênção, vai confirmando, ó Deus, no nome do teu Filho Jesus. Roube canta labagassúbia, romantare coma nagasibi anda labachai, oriande canta sub as nébia. Deus Santo, Deus de poder, em agir com grande poder e coma na gasteia, pelo sangue poderoso do Cordeiro. Ora subiande canta, ori canta sub as nébias. Deus de fogo, age em cada vida, libertando as vidas cativas, curando as vidas que estão enfermas. Ori me canta lá managaxéria, ori canta lá subiandas nébia, Roma nagasuriande canta lá baxéria, ori anda lá managasúbia. Deus Santo, Deus de poder, vai agindo, grande Deus, com teu poder, vai agindo, confirmando vitória. Oriande canta lamanai, confirma a vitória, Deus, confirma pelo sangue do Cordeiro. O managasubi canta as nébia, o manasibi canta lamanai. Deus Santo, Deus poderoso, suplico a Ti também nesta campanha. Contra Ti não valerá encantamento nem adivinhações. Meu Deus, destua com a macumba, o feitiço, com as obras do diabo, onde estiver uma obra maligna. Cobre com o sangue carmesim, o sangue poderoso, da cabeça aos pés, Senhor. Cobre com o teu sangue todos que estão agora acompanhando essa live, orando junto comigo. Cobre com o teu sangue, Senhor Jesus, e livra da morte, da destruição, pelo teu poderoso sangue. Remanaga subiando as népia. Deus que é fogo, Deus que é poder, manifesta o teu poder, tua glória. Oh, Ramanagasúbia, faz maravilhas, Deus, faz milagres acontecer, repreenda doenças, enfermidades interna e externa, toca, Senhor, no local da enfermidade, onde está a doença, queima agora com fogo do Senhor, queima toda macumba, queima todo feitiço, toda doença, toda enfermidade, queima, harabaçu de canta ramanagasteia, ori
canta subias nebe arimanaia, oxalamanaga subia, ore canta subias nébia. Deus santo, Deus de poder, cobre com o sangue de Jesus nossas vidas, conceda a proteção, o grande livramento, para a glória do Pai, para a glória do Filho e para a glória do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Jesus. Chegamos ao final de mais uma live nesta madrugada. É a live O Grande Clamor da Madrugada e a poderosa campanha Contra ti não valerá encantamento, nem há adivinhações. Que Deus possa abençoar sua vida, abençoar sua família, livrar, proteger, que as mãos do Senhor estejam estendidas para confirmar a bênção e a vitória na sua vida. Amanhã, no nome do Senhor, podemos dizer hoje, porque já estamos na madrugada, haverá a live no horário das 13 horas e haverá no nome do Senhor a live, melhor dizendo, amanhã não teremos no horário das 13 horas, no horário das 13 horas e 40 minutos, anote aí, é nos dias de quarta, sexta e domingo, é no horário das 13 horas e 40 minutos, no horário também das 18 horas e 40 minutos, das 20 horas e 40 minutos e no horário das 3 da madrugada, é nos dias de quarta, sexta e domingo. E nos demais dias é no horário das 18 horas e 40 minutos amanhã, segunda-feira, às 18 horas e 40 minutos, também no horário das 20 horas e 40 minutos e a partir das 3 da madrugada. Convido vocês para juntos buscarmos a Deus, para invocarmos o nome do Senhor. Convido você que está acompanhando essa live. Amanhã, no nome do Senhor, nesta segunda-feira, será a live no horário das 18 horas e 40 minutos, 20 horas e 40 minutos e a partir das 3 da madrugada. Estamos em um propósito de oração, jejum, propósito de buscar a Deus, para Deus agir com todo o poder. Você que deseja receber oração, deixe aí nos comentários o seu nome, o nome da sua família e também o nome da cidade de onde você está falando. Que Deus abençoe a todos que estão acompanhando essa live, pessoas no Brasil, no exterior, onde estiver. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Ele te conceda vitória, te conceda paz pelo sangue de Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.